Tem jogo ruim que fracassa porque já nasce morto. Mas tem outro tipo de fracasso que é muito mais interessante. O jogo que parecia grande demais para falhar. Estúdio famoso, publisher gigante, marketing pesado, nome forte. E mesmo assim, afundou. Hoje eu vou te mostrar 5 jogos que pareciam gigantes e fracassaram feio. E o mais bizarro é que alguns deles não morreram depois de anos de decadência. Eles despencaram quase imediatamente. Então já deixa o like, porque o que não falta nessa indústria é jogo caro virando lição de humildade. 1. Concord. Vamos começar com um dos casos mais rápidos e mais absurdos dos últimos tempos. Concord. Esse aqui não era um projetinho qualquer. Era uma aposta de live service ligada ao ecossistema PlayStation, lançada em 23 de agosto de 2024. Só que o tombo veio quase instantaneamente. Em 3 de setembro de 2024, a Sony anunciou que as vendas seriam encerradas, os jogadores receberiam reembolso total e o jogo seria retirado do ar em 6 de setembro. E isso é o que torna o caso de Concord tão brutal. Não foi um jogo que foi sangrando por anos, foi um jogo que mal teve tempo de existir. No mercado lotado de hero shooters gratuitos e já consolidados, cobrar por uma nova aposta que não conseguiu se diferenciar direito foi quase pedir para dar errado. E quando o público não comprou a proposta, a queda foi rápida demais até para os padrões dessa indústria. 2. Anthem. Depois vem Anthem, que talvez seja um dos maiores exemplos de potencial desperdiçado da era moderna. Porque no papel, esse jogo parecia impossível de ignorar. BioWare, EA, armaduras voadoras, co-op, mundo compartilhado e uma estética que parecia a mistura de ficção científica com super-herói. Só que a promessa nunca virou o jogo definitivo que muita gente imaginou. Em fevereiro de 2021, a BioWare anunciou oficialmente o fim do desenvolvimento do Anthem Next, a grande reformulação que tentaria salvar o projeto. Depois disso, o jogo foi entrando em sunset até o encerramento definitivo dos servidores em 12 de janeiro de 2026. O mais triste em Anthem é que até hoje muita gente fala a mesma coisa. Voar era bom demais. E era mesmo. Tinha ali uma base muito forte, uma sensação de movimento absurda, uma fantasia poderosa. Só que jogo grande não vive só de ideia boa. Se endgame, estrutura, progressão e direção do projeto não fecham, o visual sozinho não segura. Anthem virou quase um monumento ao tinha tudo para dar certo. 3. Babylon's Fall. Agora entra um fracasso que doeu diferente. Babylon's Fall. Porque aqui tinha um combo que chamava atenção logo de cara. Square Enix e Platinum Games. Para muita gente, isso sozinho já bastava para criar expectativa. Só que a realidade foi outra. A própria Square Enix anunciou que o serviço do jogo seria encerrado em 27 de fevereiro de 2023 e que as grandes atualizações planejadas seriam canceladas. E quando um jogo live service perde tração tão cedo a ponto da empresa cancelar o futuro dele oficialmente, a mensagem fica clara: o público simplesmente não comprou aquela visão. Babylon's Fall acabou virando mais lembrado como um alerta do que como um jogo. Alerta de que nome de estúdio famoso não salva produtos sem direção, sem apelo e sem retenção real de comunidade. 4. Crucible. Se tu acha que só publisher tradicional toma esse tipo de pancada, olha o caso de Crucible. A própria Amazon descreveu o jogo, anos depois, como sua primeira grande investida em games além do mobile/social. Ele foi lançado em maio de 2020, voltou para Closed Beta em julho e acabou sendo cancelado em outubro de 2020. Ou seja, foi uma trajetória curta, confusa e pesada desde o começo. E aqui tem uma lição muito forte. Dinheiro não substitui timing, identidade e leitura de mercado. A Amazon entrou numa disputa feroz, com jogos consolidados e hábitos de comunidade já muito bem formados. Quando o lançamento foi mal, em vez de crescer aos poucos, o projeto entrou num ciclo de correção que já parecia sinal de emergência. Pouco depois, acabou. 5. Marvel's Avengers. E talvez um dos casos mais simbólicos dessa lista seja Marvel's Avengers, porque se existe uma marca que parece sinônimo de sucesso automático, é Marvel. O jogo foi lançado cercado de expectativa, justamente por unir uma franquia gigantesca com a ideia de serviço contínuo, personagens famosos e atualizações ao longo do tempo. Mas a tentativa não sustentou o que prometia.
A Crystal Dynamics confirmou que o suporte oficial acabou em 30 de setembro de 2023, depois da última grande atualização em 31 de março de 2023. O mais pesado é que nem a própria Square Enix escondeu a frustração. No relatório anual de 2021, o presidente Yosuke Matsuda descreveu o resultado do projeto como decepcionante. Então não era só a comunidade reclamando. O próprio lado corporativo reconheceu que aquela aposta em live service, daquele jeito, não entregou o que esperavam. Fechamento. E se tu reparar, todos esses jogos fracassaram por motivos diferentes, mas existe um padrão. Nenhum deles parecia pequeno. Nenhum deles parecia amador. Nenhum deles nasceu sem ambição. O problema é justamente esse. Na indústria dos games, ambição sem direção vira desastre caro. Nome grande não garante comunidade. Visual bonito não garante retenção. E marca famosa não garante que o jogador vai ficar. No fim, esses jogos provaram uma coisa simples. Ser gigante na promessa não impede ninguém de morrer pequeno na prática. Se tu curte esse tipo de vídeo, comenta qual jogo tu acha que merecia entrar numa parte 2. Porque a verdade é que lista de fracasso famoso não falta.